Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Esse é o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sempre sob a liderança competente do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer nesse momento a todos os nossos queridos irmãos, amigos, patrocinadores, que têm sido instrumento de Deus para abençoar o nosso programa. Eu quero destacar dentre eles a QS Seguros, a Sanduicheria Medmax e também os meus queridos irmãos, seus nomes sempre vêm nos créditos finais, aqueles que também têm sido, assim, parceiros, instrumento de Deus para a expansão e proclamação do reino de Deus. Eu quero lembrar os meus queridos irmãos que nós estamos fazendo uma série de sermões no livro de Salmos, o qual denominamos Salmos para a Vida. E já fizemos 3 exposições no Salmo 1. E agora vamos fazer mais uma exposição, desta feita no versículo 2 e no versículo de número 3 do Salmo 1. E leremos assim então a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, pedindo a Deus entendimento na sua palavra, para que nós sejamos edificados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos, ó Deus, exaltamos o Senhor, agradecidos por mais um momento e oportunidade, Deus, de expormos a tua palavra. Senhor, louvado seja o teu nome pela esta bênção gloriosa e oportunidade. Deus, a minha oração é que o Senhor continue a edificar as vidas, continue, ó Deus, a derramar sobre cada um, ó Deus, as ricas, gloriosas e copiosas bênçãos dos altos céus. E assim, ó Deus, que o Senhor nos ajude na exposição da tua palavra, para que, ó Deus, expondo a tua palavra, o Senhor, Pai amado, edifique cada mente e cada coração. Ó Deus, derrame graça, favor e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre os que sofrem, os que padecem, sobre aqueles, ó Deus, que vivem em aflição, angústia e opressão. Que a bondade do Senhor, ó Deus, seja sempre presente na vida de todos. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, nós precisamos olhar para o contexto do mundo em que nós vivemos, em que ser pessoa honesta, dedicada, ser pessoa zelosa com as obrigações que pesam sobre cada um no que diz respeito à obediência à lei, obediência às normas, obediência a tudo aquilo que precisa ser obedecido para que a sociedade vá bem, para que a sociedade seja uma sociedade ordeira, pacífica, é uma tarefa muito exaustiva, uma tarefa que exige coragem, é uma tarefa que exige de cada um de nós a certeza absoluta daquilo que nós estamos fazendo, estamos obedecendo a princípios e valores. Quando nós trazemos esta dinâmica para a nossa relação com Deus, também nós precisamos entender, também nós precisamos compreender que é desafiador
vivermos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. É desafiador você viver em um mundo onde as pessoas, muitas vezes, em momentos, situações, circunstâncias, não obedecem normas, não obedecem regras. E muitas vezes nas coisas mais simples da vida, as pessoas tendem a ir contra esses princípios, ir contra esses valores que Deus expressa na sua palavra. Portanto, sermos justos e piedosos, vivendo nessa vida, o próprio apóstolo Paulo já dizia e diz nas Escrituras, na palavra de Deus, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus Cristo também, no Sermão do Monte, nos versículos 12, 13, Jesus Cristo, ao finalizar os aspectos da bem-aventurança, no sentido do puro de coração, do humilde, do pacífico, que tem fome e sede de justiça, Jesus também traz ali, bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, disserem todo mal contra vós. Então Jesus Cristo já nos alertava a respeito de que vivermos princípios e valores por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus, nós então seríamos perseguidos. Jesus Cristo também nos deu grande demonstração a partir dos seus milagres, a partir das pessoas com que ele relacionava, com que ele andava, com que ele se assentava para comer, com que ele se assentava para se alegrar. Também Jesus Cristo foi chamado de beberrão, Jesus Cristo foi chamado de glutão. Jesus não foi aceito pelos religiosos, por aqueles que deveriam guardar a lei, e nem também foi aceito pelas autoridades de sua época. Mas, portanto, este salmo continua a ser desafiador na nossa vida. Esse salmo apresenta, como já falamos, um padrão elevado de moral, porque expressa os valores de Deus, expressa o caráter de Deus e traz como elemento glorioso, elemento central, a obediência à palavra de Deus. E assim, nessas três exposições que nós fizemos, nós falamos acerca do aspecto negativo. Nós descrevemos algo que fizemos de forma descritiva, aspectos negativos. Primeiro, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. E o nosso tema continua sendo o homem bem-aventurado: caráter, conduta, influência e destino. Então, agora, o versículo 2, ele entra para nós com uma perspectiva de oposição, uma perspectiva contrária àquilo que os ímpios fazem. Então, nós temos aspectos positivos que nós apresentamos como uma ação, ou seja, a ação do homem que é bem-aventurado, do homem que é feliz, a sua ação e a sua consequência nesses dois versículos. Primeiramente, o homem, ou ao contrário do ímpio, do pecador, do zombador, agora apresenta para nós que o prazer do homem bem-aventurado, a sua satisfação está na lei do Senhor. E agora então temos assim, a partir do versículo 2, a apresentação do princípio positivo e o segredo real da vida do justo é a lei do Senhor. A lei do Senhor é a sua regra e sua conduta. Mas é preciso entender como podemos entender aqui, nesse aspecto, a lei. A lei pode ser entendida por nós como como apenas um elemento ou uma lei do Senhor específica,
Mas eu creio que aqui para nós não é somente uma lei específica, mas é todo o contexto da Escritura revelada por Deus na vida do salmista. O que nós tínhamos então, além da Torá, nós também tínhamos os profetas, os livros poéticos e também elementos históricos da vida do povo de Israel, a sua relação com Deus. E assim eu quero crer, então, meu querido, que de forma clara que nós podemos entender esse aspecto da lei como sendo o contexto da Escritura revelada até então. Então, meu querido e querida, quem está interessado em chegar a ser uma pessoa justa, também deve se interessar no que Deus falou, no que Deus revelou, e aqui o salmista afirma de forma categórica que a sua satisfação, o seu prazer está nos ensinamentos do Senhor. Então isto, ele demonstra uma ação positiva, mas diante disso, qual é a consequência? A consequência vem pela palavra "e", da ideia para nós dessa ação, ou seja, temos a ação, agora temos uma consequência. O "e" representa esse aspecto de consequência na vida daquele que tem prazer na lei do Senhor. Então, e nessa lei medita dia e noite. Assim podemos escrever, meu querido, que os tempos, os verbais, a ideia que eu quero trazer para você nesse sentido, meu querido, é que o salmista, o justo, ele jamais se permitiu fazer algo contra o Senhor durante a sua vida. Mas agora, dentro do que coloca para nós no sentido pleno, é que agora ele faz continuamente. Ou seja, ele tem uma postura e vive essa vida de forma em que toda a sua vida, todo o seu momento, todo o seu respirar, todo o seu andar é de fato expressando então esse prazer, essa lei, né, prazer nessa lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Então, se nós temos uma ação que demonstra que ele vivia assim, em oposição aos ímpios, aos zombadores e aos pecadores, agora ele vive de forma cotidiana, de forma presente, de forma contínua. Ele busca fazer a vontade do Senhor. Olha, na palavra de Deus eu quero citar alguns versículos, por exemplo, que traz para você essa ideia de continuidade, essa ideia de meditar dia e noite. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, vai trazer para nós essa compreensão, o que está no bojo dessa ideia de forma contínua. Repitas com frequência a seus filhos, ou seja, leia a palavra do Senhor, conversa a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, observe, queridos, que nesse versículo, o pai, o líder da casa, ele deveria ensinar o seu filho a lei do Senhor, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então perceba, meu querido e querida, que nós temos então elementos do dia e da noite. Então essa ideia do homem bem-aventurado, que então ele tem prazer na lei do Senhor, e para levar isso a efeito, expressando a sua adoração, o seu convívio com o Senhor, ele medita nela dia e noite. Salmo 63, versículo 6 também nos diz: quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. O salmista continua também no Salmo 77, versículo 12: então sempre em meus pensamentos não deixe de refletir sobre teus poderosos feitos. Ainda agora, em segundo lugar, nós temos mais uma ação. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E a consequência, então, deste homem que vive, ou que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas,
que não se seca, que não murcha, é o que diz então o versículo, concluindo o versículo 2, é a consequência para mim e para você, e cuja folhagem não murcha. Uma outra consequência, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim, meu querido, eu quero deixar para você algumas aplicações, algumas lições práticas para a sua vida, com base especificamente no versículo 3º. Então, portanto, assim, o verso 3º, em primeiro lugar, apresenta para nós as consequências daquele que busca o Senhor, daquele que tem satisfação no Senhor. Primeiramente, está sob o cuidado divino, ela é plantada junto à corrente das águas. Entenda isso, meu querido, muitas vezes na vida nós passamos por sequidão, nós passamos por aridez, nós passamos pelo deserto, mas no deserto tem oásis. Então entenda isso, querido, que como primeira aplicação para você, nós estamos sob o cuidado divino. O homem bem-aventurado, que tem prazer e satisfação na lei do Senhor, ele está sob o cuidado de Deus. Então nós temos aqui a ideia que ele foi plantado junto às correntes das águas. Salmo 92, verso 13 e 14, pois estão plantadas na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Ainda podemos observar, em segundo lugar, ele tem uma fonte de energia ao seu alcance. Aqui, então, nós temos à beira de águas correntes. Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui o cuidado de Deus, que eu fui plantado junto à corrente de águas. Agora eu tenho uma fonte de energia ao meu alcance, que é plantado à beira de águas correntes. João, no capítulo 7, verso 38 e 39, traz para mim, para você, essa ideia, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, meu querido, o Velho Testamento faz aponta ali para o Novo Testamento. Agora nós temos essa fonte de água viva que com a ascensão de Jesus, com o fato de Jesus Cristo ir aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo e nós, então, do interior de cada um em Cristo Jesus, por meio de Jesus, o Espírito Santo produz rios de água viva que mata a sede e mata a fome. Em terceiro lugar, o homem, o bem-aventurado, está pronto para frutificar, para dar fruto, ele dá fruto no tempo certo. Eu quero lembrar, meu querido, minha querida, de uma passagem que Jesus Cristo estava indo entre Jerusalém e a cidade de Betânia, quando ele, ali próximo a Jerusalém, ele fazendo naquela última semana a sua ida e vinda até a casa de Lázaro, nós temos uma circunstância em que Jesus Cristo ele passa e viu uma figueira com toda a característica de que tinha frutos. E Jesus Cristo vai até aquela figueira que demonstrava que tinha frutos, mas ela não tinha frutos. E Jesus então amaldiçoou aquela figueira e no outro dia passou e aquela figueira já estava sem vida. Isto, queridos, nos ensina que nós, em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós estamos sempre prontos para frutificar, dar o fruto no tempo certo. Não é um hipócrita, não vive de aparências. É uma pessoa, então, que não somente parece que tem frutos, mas ela de fato produz frutos.
porque este homem, esta mulher, é bem-aventurado, é feliz. Provérbios, no capítulo 11, verso 30, nos diz: o fruto do justo é árvore de vida, o sábio conquista pessoas. Em João 15, verso 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E ainda Romanos capítulo 6, verso 22, agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Assim, meu querido, em último lugar, está sempre renovado e fresco. Há sempre o frescor da brisa, há sempre o frescor daquele vento suave, daquele cicio suave, que quando está naquele período ali de calor, vem aquele vento e refresca aquele fruto que alimenta. Então, em último lugar, está sempre renovado e fresco. A Bíblia diz que suas folhas não murcham. Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 2, para nós observarmos esta ideia. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Perceba, meu querido, minha querida, quão glorioso, quão maravilhoso o versículo 3 nos aponta para um lugar glorioso, para um lugar celestial, na presença do Senhor, onde aqui traz essa ideia de folhas que não murcham, de folhas que produzem o seu fruto no tempo certo. E em último lugar, vive em prosperidade o homem bem-aventurado, seu caráter, influência e destino, vive em prosperidade, tudo que ele faz prospera. Eu fico maravilhado quando a palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 39, versículo 2, versículo 3, acerca da vida de José, mesmo na adversidade, quando ele foi levado ou vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, depois foi vendido ali na casa para Potifar, e ele na casa de Potifar, tudo que ele colocava a mão prosperava. E quando ele foi denunciado de forma mentirosa pela esposa de Potifar, na prisão, também José, estando na prisão, ele prosperou ali na sua situação e na circunstância. E quando ele foi levado para o palácio, tornando-se então a segunda pessoa mais importante do Egito, José prosperou, e com ele prosperou a nação egípcia. Mas o verso 2 e 3 de Gênesis 39 diz o seguinte: o Senhor estava com José. Então, olha que a ideia gloriosa, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Assim, meu querido, minha querida, continue fazendo o que é certo. Continue vivendo princípios e valores. Continue sendo um instrumento de Deus para influenciar a sociedade. Mesmo que aqueles que são opositores de Deus, que não querem Deus, que rejeitam Deus, ou aqueles que são hipócritas, que dizem que ama a Deus, mas não vivem de acordo com o que Deus ensina, com o que a palavra de Deus nos ensina, você deve continuar vivendo, porque você, meu irmão, minha irmã, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Deus em Cristo Jesus nos permita e nos dê sempre essa bênção gloriosa da nossa ação e a partir dessa ação de guardar a palavra, de meditar nela dia e noite, as consequências
vem sobre a sua vida, mesmo em momentos de dor, dificuldade, aflição e de oposição, mas você sempre será bem-aventurado e bem-aventurada. Eu quero orar por você, desejar que você, em nome de Jesus, receba todas as bênçãos ricas e gloriosas do Senhor, nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus e Pai, pelo programa que nós estamos, ó Deus, no terceiro ano do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado, Deus, pela tua misericórdia, obrigado, Deus, por permitir, Senhor, que nós estivéssemos à frente e que, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra, ela é rica, gloriosa, poderosa e eficaz, ela seja aplicada em cada coração. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós em momentos de dor, luta e aflição, Senhor amado, em um mundo em desassossego, em um mundo em confusão. Sejamos sóbrios, ó Deus, sejamos crentes, tementes ao Senhor, vivendo na dinâmica do Espírito Santo do Senhor, guardando a Tua palavra e vivenciando dia a dia a Tua palavra. Ó Deus, perdoe a cada dia os nossos pecados, ó Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, sempre que você receber o link do nosso programa, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e também coloque o nosso programa nos seus grupos de WhatsApp, na sua lista de relacionamento, para que essas pessoas, esses queridos e queridas do seu relacionamento possam então participar do nosso programa, para que o nosso programa cada dia mais venha a crescer. E se inscreva no nosso canal, fala com seus amigos para se inscrever no canal da Goiás é Mais TV, porque você fazendo isso, nós vamos cada vez mais fortalecer o canal da Goiás é Mais TV e também o nosso programa. Eu quero convidar você também para que aos domingos às 18 horas, pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas. Estamos ali na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América, Praça C, 114. Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana, debaixo e sob as bênçãos do nosso Deus eterno Pai, em Cristo Jesus. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso, eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.